falei, que legal, fulano. O dia que eu cobrar o que a Florence cobra, eu também vou deixar uma moça. Olá, meus amigos, como estão? Vamos falar sobre valores de imóveis planejados? Então vamos. Esse vídeo aqui que eu fiz sobre esse escritório planejado que a gente entregou, eu indaguei as pessoas a comentarem quanto elas achavam que esse ambiente custava. Eu achei que eu ia ficar surpresa, mas eu não achei que eu ia ficar tão surpresa com as respostas. Porque teve valores de 40, 45 mil reais até quase 300 mil reais. O cliente que está orçando o móvel planejado passa exatamente por isso. E como ele não sabe muitas vezes o que ele está orçando, ele não entende de móvel planejado, ele fica muito aquém de uma boa apresentação e de um orçamento muito bem feito, porque senão ele não consegue entender. Às vezes tem cliente que fala aqui pra mim, olha, ontem teve uma cliente que ela falou, a gente orçou um roupeiro pra ela, o nosso ficou 24 mil reais. E ela falou que ela tinha achado o mesmo roupeiro por 12, não tem como. Não tem como, gente. A marcenaria, o móvel planejado, ele não tem essa margem. Ou não é o mesmo projeto, ou a entrega tá comprometida. A entrega tá comprometida no que eu digo de talvez a cliente nem receba mesmo. É isso mesmo que eu queria dizer, eu tava aqui me enrolando. Talvez a cliente não receba isso. E não é o mesmo projeto. Não tem como. Porque 12 mil reais não cobre o custo. Não cobre o custo. Talvez cubra o valor do material, mas não cobre quanto isso custa para ficar pronto. Porque a gente não vende MDF, a gente vende serviço. Entende? É a mesma coisa de um cliente meu que veio uma vez aqui também. E aí ele tava comparando a gente com a Florence, né? Com a entrega da Florence, que são dois extremos. Ó, eu comparei com um marceneiro que trabalha sozinho, agora eu vou comparar com uma grande marca de planejados. Ele falou assim, ai, Paty, legal a entrega e tal. Mas lá na Florence, eles deixam uma moça o tempo todo limpando os móveis. Eu falei, que legal, fulano. O dia que eu cobrar o que a Florence cobra, eu também vou deixar uma moça. Entende que eu não tenho como me comparar porque o meu preço não é o mesmo. O meu cliente não paga por isso. Ele não paga porque eu não cobro. Eu não cobro isso, eu não coloco isso no meu orçamento. O meu trabalho ao longo dos anos melhorou muito. A qualidade da nossa entrega e da nossa montagem melhorou muito. Para vocês terem uma ideia, ó, uma vez a gente entregava os móveis desembalados, a gente batia um ar na marcenaria e levava para casa dos clientes. Aí teve uma cliente que reclamou uma vez e falou, gente, esses móveis assim, vocês não podem entregar assim. Eu me lembro como se fosse hoje dessa cliente, ela foi um marco na nossa história. E aí depois disso a gente teve a preocupação com um custo de embalar os nossos móveis, que hoje é tudo embalado. Hoje a gente entrega, vou deixar aqui uma imagem para você, ó. A gente entrega desse jeito, tudo embaladinho, protegido as quinas. Mas naquele momento eu não entregava, não é porque eu era relaxada, é porque eu não cobrava, porque o meu cliente não pagava. Então você entende que como a minha empresa melhorou ao longo dos anos, a gente evoluiu também na qualidade dos clientes que pagam por isso. E não é que quando a gente começou, meu cliente não tinha qualidade. Veja bem, como eu posso explicar isso e ser muito lúdica e ser muito fácil de ser compreendida? É que naquele momento, como eu não conhecia o mercado e nem muito meu cliente, eu era inexperiente também. Então eu atendia todo mundo que aparecia. E às vezes se eu encarecesse muito o meu produto, eu não tinha quem pagasse por ele. Então eu precisei ir conhecendo o mercado, conhecendo os meus clientes. E aí quando essa cliente que eu falo que ela reclamou, eu pensei, isso é importante pro meu cliente, embalar o móvel é importante pro meu cliente, eu vou cobrar isso. E hoje eu cobro e os clientes pagam. Ah, eu evoluí minha qualidade de puxador. Hoje eu cobro, os meus clientes pagam. Ah, hoje a minha ferragem é toda oculta. Eu cobro, os clientes pagam. Mas eu preciso ter muito cuidado em não encarecer muito o meu produto com, às vezes, algumas coisas que sejam importantes somente pra mim e pros meus clientes. Não. Eu já tentei validar algumas coisas aqui e me comparar com a Florence, com a franquia. Mas hoje o meu cliente ainda não paga. E quando eu falo que o meu cliente não paga, não é porque o meu cliente não paga, é porque talvez o meu marketing não comunicou, o meu produto não comunicou. Talvez eu não seja o alto padrão que a Florence comunique. E tá tudo bem, tem cliente para todo mundo. O meu cliente hoje ele tá aqui no meio. Ele quer um bom custo-benefício, ele quer ser bem atendido, ele quer um bom produto, ele quer uma experiência ok, ele quer uma empresa idônea, entende? Então, talvez eu não precise ficar me comparando e querendo ser igual. Talvez eu precise melhorar no que eu já faço muito bem. E o meu preço está ok, e o meu cliente quer pagar por isso, entende? Então, quando eu falo assim que o meu cliente não paga, é porque eu não posso ser leviana em aumentar o meu custo onde o meu cliente não enxerga valor. Nossa, eu arrasei nessa. Eu vou imprimir essa. Volta, querida, tudo jóia? E quem foi que disse que eu estou nessa prateleira aqui? Foi o meu cliente que disse. Foi a minha entrega, foi o meu trabalho que disse. Não é eu que venho me nomear aqui, ó, e fala assim, eu só vendo alto padrão. Igual eu vejo um monte de gente aqui falando na internet. Gente, quem coloca a gente na prateleira que a gente tá é o cliente.
É a nossa entrega, a qualidade da nossa entrega. Hoje eu não me comparo com a ID, que é do Mauro, do meu amigo. Eu não comparo, gente. A minha entrega não é a mesma dele. Ele tem 30 e tantos anos de mercado. Mas eu também não me comparo com o marceneiro que atende sozinho. Porque eu já não tô mais nessa prateleira aqui. E veja bem, não tem prateleira certa e errada. Tem você saber aonde você tá e você fazer o seu melhor aqui, ó. É aqui, ó. É aqui que eu tô e é aqui onde as coisas acontecem. Então aqui que eu vou dar o meu melhor. Aqui é você saber aonde você tá. E agora eu vou perguntar pra você, qual prateleira você tá? Comenta aqui embaixo.